Vamos realizar agora a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, ligada à saúde. Eu estou fixando bem essa Sutra, que eu acho que é muito importante para a questão da saúde. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamental de seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Focalizemos nesse instante um foco de luz dourada e verde no nosso coração. Sintamos essa luz intensa descer para os nossos pés, subir para as nossas cabeças e nos nossos braços e mãos, em todos os órgãos, em todas as glândulas, em todas as células. Sintamos essa luz, essas cores dourado e verde, enrolando-se em nossos corpos e se fixando neles até a eternidade, nos dando saúde, paz, amor, alegria, realização. Que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, eternamente, para todos os seres, para todos os mundos, em todas as direções. Namastê. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, ligada à saúde. Eu estou fixando bem essa Sutra, que eu acho que é muito importante para a questão da saúde. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamental de seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes,
proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Focalizemos nesse instante um foco de luz dourada e verde no nosso coração. Sintamos essa luz intensa descer para os nossos pés, subir para as nossas cabeças e nos nossos braços e mãos, em todos os órgãos, em todas as glândulas, em todas as células. Sintamos essa luz, essas cores dourada e verde, enrolando-se em nossos corpos e se fixando neles até a eternidade, nos dando saúde, paz, amor, alegria, realização. Que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, eternamente, para todos os seres, para todos os mundos, em todas as direções. Namastê. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, ligada à saúde. Eu estou fixando bem essa sutra, porque eu acho que é muito importante para a questão da saúde. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentados de seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Focalizemos nesse instante um foco de luz dourada e verde no nosso coração. Sintamos essa luz intensa descer para os nossos pés, subir para as nossas cabeças e nos nossos braços e mãos, em todos os órgãos, em todas as glândulas, em todas as células. Sintamos essa luz, essas cores dourada e verde, enrolando-se em nossos corpos e se fixando neles até a eternidade, nos dando saúde, paz, amor,
alegria, realização, que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, eternamente, para todos os seres, para todos os mundos, em todas as direções. Namastê. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, ligada à saúde. Eu estou fixando bem essa sutra, porque eu acho que é muito importante para a questão da saúde. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentado de seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Focalizemos nesse instante um foco de luz dourada e verde no nosso coração. Sintamos essa luz intensa descer para os nossos pés, subir para as nossas cabeças e nos nossos braços e mãos, em todos os órgãos, em todas as glândulas, em todas as células. Sintamos essa luz, essas cores dourada e verde, enrolando-se em nossos corpos e se fixando neles até a eternidade, nos dando saúde, paz, amor, alegria, realização, que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, eternamente, para todos os seres, para todos os mundos, em todas as direções. Namastê. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, ligada à saúde. Eu estou fixando bem essa sutra, porque eu acho que é muito importante para a questão da saúde. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas e inspiradores do mundo, fundamentado de seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações.
A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Focalizemos nesse instante um foco de luz dourada e verde no nosso coração. Sintamos essa luz intensa descer para os nossos pés, subir para as nossas cabeças e nos nossos braços e mãos, em todos os órgãos, em todas as glândulas, em todas as células. Sintamos essa luz, essas cores dourado e verde, enrolando-se em nossos corpos e se fixando neles até a eternidade, nos dando saúde, paz, amor, alegria, realização. Que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, eternamente, para todos os seres, para todos os mundos, em todas as direções. Namastê. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Capítulo 21, o Sutra do Lótus, o poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Sutra do Lótus. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo, Namo Myo Horen Kyo. Feche seus olhos, concentre-se em Jesus, a Mãe Divina, nos seres que você deposita fé, em Buda, Krishna. Concentre-se profundamente, fixe o chakra frontal e medite. Assim sua purificação será feita, sua renovação será feita, a sua saúde brilhará
de sol em cada amanhecer de dia, em cada momento, em cada instante. Fixe teu chakra frontal e medite no silêncio. A luz infinita do Pai vem para você, aqui e agora, por toda a eternidade. Sua saúde melhora, você se revigora, uma energia maior vem para você em cada passo que der, em cada respiração que fizer. As forças divinas e cósmicas estão presentes em seu coração. Namastê. Ore, concentre-se em cada momento de toda a sua vida. Vivencie cada instante. E sinta a luz, sinta a paz, sinta a harmonia, sinta a alegria de ser e de existir. Namastê. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas, inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Feche seus olhos, concentre-se em Deus e fique no silêncio. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. O poder transcendental do Nyorai.
Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Fique agora em silêncio, de olhos fechados, corpo relaxado, tranquilo e sereno. Fixe até o chakra frontal. Coloque os polegares no centro de cada mão. Feche as mãos delicadamente e fique no silêncio. Vai inspirando e expirando. Isso vai te beneficiar. Isso vai te auxiliar. Isso vai te libertar. Isso vai te curar. Integra o Sutra do maravilhoso ensinamento. Integra o Sutra do maravilhoso ensinamento. Integra o Sutra do maravilhoso ensinamento. O Sutra do Lótus, capítulo 21, poder transcendental do Nirvana. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. A prática desse sutra pode nos libertar. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. O flor do rei das constelações, o flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A
prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. O flor do rei das constelações. O flor do rei das constelações. O flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Feche seus olhos, fixe o frontal, coloque o polegar no centro de cada mão, feche a mão delicadamente, mergulhe no silêncio, ouvindo a melodia. Namastê. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos rosados, rei do medicamento. A flor do rei das constelações. A flor do rei das constelações. A flor do rei das constelações. A prática desse. Vamos realizar agora a Sutra Sagrada, a Sutra do Lótus, ligada à saúde. Eu estou fixando bem essa Sutra, porque eu acho que é muito importante para a questão da saúde. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações,